Autoridade, 5 horas da tarde aqui em Miami. O sol tá batendo ainda. Sinal de que o horário de verão tá quase chegando e são 19 horas no Brasil. A gente tá ao vivo no Instagram. Eu tô olhando para uma outra câmera aqui também que a gente tá usando para transmitir em outra rede social. E hoje eu quero falar sobre o 1031 Exchange, que nada mais é do que postergar o pagamento do imposto de renda sobre ganhos de capital de operações imobiliárias, para que você possa utilizar esse valor que você eventualmente pagaria para o governo para fazer novos investimentos e assim perpetuar o seu capital principal. A gente sabe que o juro composto ele tem um peso muito grande nos investimentos, né? Então reinvestir os juros que a gente ganhou faz com que o nosso capital no final seja muito maior. Para ter uma ideia, se nós conseguimos ter um investimento que rendesse 1% ao dia, ou 1% por período, e a gente reinvestir esse lucro, reinvestir esse 1%, depois de 70 dias ou 70 períodos, nós teríamos dobrado esse capital. Então é muito importante que a gente consiga fazer esse reinvestimento contínuo para ter um maior aproveitamento do investimento que a gente está fazendo. Eu vou dar um exemplo aqui baseado num projeto que nós temos. A gente está desenvolvendo uma série de casas em Fort Myers, uma região próxima aqui a Miami, próxima 2 horas aqui de Miami, no centro. E essas casas que a gente desenvolve lá tem uma rentabilidade de 13% num ciclo de 6 meses. O investidor coloca 170 mil para construir essa casa, a gente constrói a casa, vende. O lucro dele vai ser aproximadamente $22 mil nesse período, né? Estou arredondando aqui para 13%. Give or take, um pouco mais, um pouco menos. E ele recebendo esse dinheiro, recebendo essa rentabilidade, ele pode pegar esse recurso e reinvestir. Agora, se ele não aplicar esse princípio do 1031 Exchange, do princípio de reinvestir o valor que ele eventualmente pagaria para o governo, porque na hora que você tem o lucro, você precisa pagar esse imposto, fazendo 2 operações dessas no ano, né? Uma vez que são um ciclo de 6 meses. Depois de 10 anos, se ele não reinvestir o imposto, ele vai ter um patrimônio aí no final de aproximadamente $1.230.000. Eu estou olhando para o lado porque a minha planilha está ali para me copiar, para eu poder copiar. Então o que ele fez? Ele pegou $170 mil e investiu, ganhou o primeiro 13%, $22 mil, pagou 4.420 de juros, ficou com um saldo de 17.600. Então ele pega o principal dele, 170, mais esses 17 mil, ele tem 187 agora, ele pode reinvestir esse valor. No segundo período ele ganha mais 13%, paga o imposto, fica com saldo e reinveste, e assim vai. Então ao longo desse período, ele pagou $264 mil de imposto. Ele pagou $264 mil de imposto, fazendo os seus investimentos, partindo do princípio que todos tiveram o mesmo resultado, ceteris paribus, aquela coisa nada que economista gosta de falar. Ele teve um retorno no final do período, ou o capital acumulado no final do período foi de, depois de 10 anos, 1.229.230, a gente arredondando o caso aqui. Agora, se ele aplica esse princípio do 1031 Exchange, aonde, na hora que ele vende o imóvel, ele não precisa pagar o imposto de renda sobre o ganho de capital, que vai variar entre 10% e 20%, dependendo do tipo da qualificação do investidor. Esse mesmo investimento de $170 mil que eu falei dali da casa,
que a cada 6 meses é um ciclo entre comprar o terreno, construir e vender, comprar o terreno, construir e vender, ou seja, fazendo 2 por ano. Ao final de 10 anos, ele acumularia um patrimônio total de 1.950.000, pagaria o imposto lá no final e ele ficaria ainda com um saldo de 1.430.000. Então tem uma diferença entre reinvestir o imposto e não reinvestir o imposto no final de 10 anos de $370.000 a mais quando você consegue postergar o pagamento desse imposto, no caso dessa operação aqui, ao longo de 10 anos. Ou seja, num investimento que levou 6 meses, né? E por que 6 meses? Porque 6 meses é o que a gente está desenvolvendo nas nossas casas, 6 meses. Tem muitas pessoas que fazem operação de flip aqui, também leva aproximadamente esse mesmo tempo, e com isso o investidor consegue fazer esses reinvestimentos e ter um resultado melhor no seu processo. Agora, existem 7 regras. 7 regras que a gente precisa seguir à risca para esse 1031 exchange poder funcionar. A primeira delas e a principal é que a propriedade seja like kind. Ou seja, a propriedade precisa ser semelhante. Precisa ser semelhante. A propriedade que eu vou comprar tem que ser semelhante à operação ou à propriedade que eu acabei de vender. Então, se eu comprei um multifamily, se eu vendi um multifamily, eu tenho que comprar um multifamily. Se eu vendi um triple net lease, eu preciso comprar um triple net lease. Se eu vendi uma vacation home, eu preciso comprar uma vacation home. Se eu vendi uma sala comercial, eu preciso comprar uma sala comercial. Então, a propriedade tem que ser, número 1, like kind. Número 2, a propriedade precisa ser com objetivo de investimento ou negócio. Não pode ser a propriedade de moradia principal. Não pode ser a propriedade que o Daniel mora. Tem que ser uma propriedade que o Daniel não tem como moradia principal e que ele utiliza aquela propriedade para investimentos ou negócios. Então precisa ser exatamente isso. Número 3, a propriedade precisa ter valor igual ou maior. Se eventualmente o investidor comprar uma propriedade com valor menor, a diferença do valor entre a propriedade que ele vendeu e a que ele está comprando, ele vai pagar ganho de capital sobre tudo. Número 4, precisa obrigatoriamente ser o mesmo taxpayer, a mesma pessoa, física ou jurídica. Se o Daniel comprou, o Daniel vendeu. Se a Daniel LLC comprou, a Daniel LLC tem que vender. Então precisa ser exatamente o mesmo valor. A regra número 5 é uma continuação, na verdade, da regra número 3. Se o investidor usar parte do dinheiro para reinvestir e parte para não reinvestir, né, o que eles chamam de boot aqui, essa parte que ele não utilizou no reinvestimento, ele vai pagar ganho de capital sobre tudo. Regra número 6. O investidor, depois que ele vende a primeira propriedade, aquela que teve eventualmente ganho de capital, que ele vai, com os recursos dela, reinvestir, ele tem 45 dias para identificar uma nova propriedade e ter essa propriedade em contrato, ou seja, tem que existir um contrato de compra e venda da nova propriedade em 45 dias. E em 180 dias, essa é a última regra, em 180 dias ele precisa fazer o closing dessa propriedade. Então ele precisa identificar a nova propriedade em 45 dias e ele tem, da data que ele vendeu o imóvel, do qual ele está tentando postergar o pagamento do imposto, postergar o pagamento do imposto, da data de venda até a data de closing, até a data de escrituração do imóvel novo, ele tem 180 dias para fazer essa transferência do imóvel novo que precisa ficar no nome dele. Então,
esse procedimento do 1031 Exchange precisa ser respeitado à risca. E a regra mais importante, que é a primeira, é a principal, a regra número 0, é que o dinheiro de forma alguma pode ir para a mão do vendedor. Na verdade, nem pode ficar na title company normal. É necessário que o dinheiro do investidor, o dinheiro procedente da venda do primeiro imóvel, seja depositada na conta de um agente terceirizado que é registrado junto à Receita Federal Americana para fazer operações de 1031 Exchange. Então não pode ser na conta do de qualquer title company, ou de qualquer escrow account de advogado, ou da imobiliária, ou da title company. Precisa ser uma pessoa específica para fazer isso. Então na hora que o investidor tem um imóvel, na hora que o investidor tem esse imóvel que ele quer vender, antes de ele efetuar a venda, ou melhor, antes de ele efetuar o closing, que ele vai receber os recursos financeiros da venda desse imóvel, ele precisa identificar quem vai ser esse agente intermediário para que essa pessoa receba o dinheiro. E até que haja a compra do segundo imóvel, esse dinheiro precisa ficar na conta dessa pessoa. Não pode sair para lugar nenhum. Qualquer pagamento que seja feito de depósito inicial na compra do imóvel novo, de depósito intermediário e até o pagamento final precisa sair da conta desse intermediário diretamente para a conta do vendedor ou do escrow account, que daí sim que está tomando conta do fechamento dessa operação. Então essas regras elas precisam ser feitas, todas elas precisam ser respeitadas. Se falhar com uma delas, vai perder o potencial de postergar o pagamento do imposto e vai ter que pagar e não tem jeito. Essa regra vale também para construção, desde que você tenha comprado o terreno, construído o imóvel, vendido, pegou esse dinheiro e ficou na conta do agente intermediário. Durante todo o processo de construção, logicamente você vai ter que respeitar os 45 dias para identificar a nova propriedade, novo terreno que você vai comprar, 180 dias para você fazer a escrituração desse imóvel, né? Então vai ter que respeitar todas aquelas regras igualmente. E, lógico, se você vai construir, você pegou o dinheiro que você ganhou antes, agora você vai construir, logicamente que o valor do terreno é uma parte do valor do imóvel que você vendeu. Você vendeu um imóvel por $170 mil, vai comprar um terreno novo de 12 mil, ficou todo o outro saldo lá nesse agente financeiro, nesse agente intermediário. Durante o período que você está desenvolvendo o projeto e construindo, o dinheiro precisa permanecer na conta desse agente intermediário. Em momento algum, o investidor, de novo, em momento algum, o investidor pode pegar esse dinheiro que está na conta do intermediário e encostar nele. No momento que ele encosta, no momento que esse dinheiro sai da conta do intermediário e vai para algum destino que não aquele previsto no 1031 Exchange, nas regras do 1031 Exchange, que é comprar o imóvel like kind, semelhante, ele acaba tendo que pagar o imposto de renda sobre ganho de capital daquela operação. Então o investidor precisa respeitar essas regras. É um procedimento bem burocrático. Existem firmas especializadas em fazer isso, né? Eu não sou advogado ou tributarista, não posso dar conselho legal, mas aqui eu estou simplesmente replicando o que é essa regra para os investidores, para que eles possam melhorar o resultado dos seus investimentos. Como eu falei, muita gente aqui fazendo flip, muita gente aqui comprando casa para reformar e vender, a pessoa também compra casa em tax lien, tax deed. Então todas essas operações de compra e venda de imóveis, elas podem fazer parte do
1031 Exchange, dessa instrução da Receita Federal Americana 1031 Exchange, para que o investidor possa ter esse benefício legal de postergar o pagamento do imposto de renda e com isso fazer os reinvestimentos. Esse procedimento ele é muito utilizado principalmente por pessoas que têm imóveis há muito tempo e acabam vendendo, e normalmente depois que a pessoa vende um imóvel depois de 10, 15, 20, 30 anos, acaba tendo um ganho de capital muito grande, e para que ela não pague aquele ganho de capital naquele momento, ela faz essa operação do 1031 Exchange para poder comprar um imóvel novo, desde que seja semelhante de investimento ou negócios com valor igual ou maior, mesmo a pessoa física ou jurídica que vai comprar esse imóvel não pode receber uma parte, o investidor tirar nenhuma parte para si desse investimento, número 6. Número 7, ele precisa identificar o imóvel novo em 45 dias. E número 7, ele precisa fazer o closing em até 6 meses. Então esse é um instrumento que é muito importante para quem vem investir, fazer investimentos contínuos em imóveis aqui nos Estados Unidos. Muita gente fez isso, comprou imóvel em 2008, 9, 10, 12, 14, valorizou, agora está vendendo. Se ele não quiser pagar esse ganho de capital para comprar um imóvel novo, ele precisa entrar em compliance com todas essas regras do 1031 Exchange para que ele possa ter esse benefício e poder reinvestir os seus investimentos. Como eu falei, dando o exemplo do nosso projeto aqui, das casas, que a pessoa pode fazer o giro dessas casas a cada 6 meses, se ele repetir esse processo com um lucro de 13% ao longo de 10 anos, ao longo de 10 anos ele vai ter uma diferença maior de $370 mil. Então é uma diferença muito grande para quem está investindo. É uma diferença expressiva para quem está investindo ao final de 10 anos ter $370 mil. Para ter como comparação, nessa simulação a gente começou com um capital de 170 mil e no final deu uma diferença de 370. Então é praticamente 2 vezes mais do que o capital principal, só de diferença do pagamento de imposto, pelo fato do investidor conseguir reinvestir o imposto. O tema hoje, Marcel, é o código da Receita Federal 1031 Exchange. 1031 Exchange, no qual a Receita Federal permite que pessoas que vendam imóveis aqui nos Estados Unidos, se utilizarem os recursos financeiros procedentes da venda desse imóvel para comprar um outro imóvel semelhante, que seja para investimento ou negócio de valor igual ou maior, dentro da mesma pessoa física ou jurídica, sem retirar nenhum procedimento para si, identificando o novo imóvel em 45 dias e fazendo um closing em 180, então são várias regras que precisam ser aplicadas, ele pode postergar o pagamento do imposto de renda indefinidamente. Enquanto ele continuar fazendo essa operação de comprar e vender imóvel, tendo lucro, ganho de capital, mas utilizar esse recurso para comprar um outro imóvel e assim vai perpetuando esse investimento, enquanto ele fizer isso, respeitando todas as regras, ele pode postergar o pagamento do imposto de renda. Então essa é uma operação bem importante para quem está investindo aqui, porque receber ao final, ou ter ao final um patrimônio, nesse caso aqui, de $370 mil a mais, só porque
você conseguiu aplicar essas regras e reinvestir o lucro, é um valor considerável. É 2 vezes mais do que o capital inicial da nossa simulação dentro do projeto que a gente desenvolve aqui de 170 mil dólares. Então o investidor precisa ficar atento a essas coisas, porque no final do dia, se ele está investindo é para ganhar dinheiro, e nada melhor para ganhar dinheiro do que o juro composto. Então quanto mais capital eu conseguir conservar, maior vai ser o poder desse reinvestimento desse juro composto dentro das minhas operações. Então essa foi a dica de hoje. Ontem a gente passou Ontem a gente passou aqui um panorama de como está o mercado imobiliário em Miami, que está muito forte. A gente mostrou como as casas têm vendido demais, está sem estoque, como os condomínios agora devem ter uma aceleração um pouco nas vendas pela falta de casa, então as pessoas vão começar a comprar imóveis em apartamentos, principalmente de alto padrão. Hoje a gente falou do 1031 Exchange, voltado exclusivamente para investidores que estão comprando. A pessoa comprou um multifamily, vendeu um multifamily, ganhou dinheiro, reinveste. Se reinvestir tudo, ô Santiga, se você for nacionalizar nacionalizar levando em consideração que o investidor brasileiro investiu aqui, comprou, vendeu o imóvel, vai levar o dinheiro para o Brasil. Logicamente ele vai pagar esse imposto, porque ele não vai fazer uma operação de reinvestimento. Então ele parou a operação. Ele parou a operação dele. Ele comprou o imóvel, vendeu, teve lucro. Se ele for levar para o Brasil, aí sim, ele vai ter o lucro aqui, vai pagar o imposto de renda, vai ficar com o líquido e vai levar isso para o Brasil. Agora, no que diz respeito ao pagamento de imposto no Brasil, entre Brasil e Estados Unidos existe um acordo de reciprocidade tributária. Ou seja, todo brasileiro que paga imposto de renda aqui nos Estados Unidos, o imposto que ele pagou aqui, ele importa na sua declaração no Brasil e paga apenas a diferença a maior se houver. Por exemplo, aqui numa operação dessa, ele vai pagar no máximo, se ele estiver fazendo dentro de uma pessoa jurídica, ele vai pagar 20%. Arredondando, vai pagar 20%. No Brasil, vamos supor que o imposto dele seja 27,5%. Como ele já pagou 20% aqui, no Brasil ele vai pagar a diferença de 7,5%. Então não há bitributação. Não há bitributação. Existe, na verdade, o pagamento da diferença de imposto a maior. Agora vamos supor que a pessoa fez um investimento aqui na pessoa física e ele acabou tendo um lucro e ele entrou numa alíquota aqui de, sei lá, de 10% do lucro que ele teve. Ele entrou numa alíquota aqui de 10% em relação ao lucro que ele teve. E quando ele levou esse dinheiro para o Brasil, vamos supor que dentro desse mesmo ganho, a alíquota no Brasil tenha sido de 15%. Ele vai pagar essa diferença de 15%. Agora, se no caso, por algum motivo, a alíquota do Brasil for menor do que aqui, ele não vai receber um crédito, porque não é justo ele pagar imposto para o governo americano e o governo brasileiro devolver, né? Vamos supor que ele tenha pago aqui, no Brasil a alíquota dele, ele pagou 10 aqui, no Brasil teria sido 8. Logicamente que ele não vai ganhar 2 de volta. Ele vai morrer com esses 2, vai perder, ele vai pagar sempre a maior. A mesma coisa o americano que vai... Obrigado, Wilson. A mesma coisa o americano que vai para o Brasil. Como o imposto de renda no Brasil é tecnicamente maior do que o daqui, vamos supor que no Brasil ele pagou 25, né, na pessoa jurídica como é que diz? De lucro real, pagou 25 lá, aqui é 20, ele não vai ganhar do governo americano essa diferença de 5%, né, dos 5 pontos percentuais, ele vai pagar sempre o maior. Entre Brasil e Estados Unidos é assim que funciona. Beleza? Então é isso. Imposto é dinheiro, e bastante. Pegar 20% do lucro e reinvestir, no final, dá uma diferença bem grande. No nosso exemplo aqui, a gente está falando de 370 mil dólares ao longo de 10 anos de diferença. É isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta
a gente fica à disposição. E se quiserem ver algum tema específico sobre o investimento em imóveis aqui nos Estados Unidos, há um dos meses atrás eu falei de multifamily. Amanhã eu devo falar de Triple Net Lease, que é um investimento bem bacana, que tem as suas características legais, que é justamente comprar um imóvel que é alugado para grandes corporações. Bastante gente procura isso, é seguro, é bom, tem um retorno legal e tem bastante liquidez. Beleza, pessoal? Valeu e até amanhã.